Jesus vai cantar pra gente mais uma canção, e essa é uma canção composta por ele. Aqui na técnica já tá tudo bem? Uhum. Gravando? Então tá bom. Tá. Josu, pode falar, se você quiser, sobre a música. Então, essa música, eu até estava comentando com a Mara, ela me perguntou numa outra ocasião, se assim, eu tenho feito músicas, enfim, me dedicado assim à música, se eu tenho me dedicado muito à música, e é claro que as atividades do meu curso, elas realmente atrapalham bastante, assim, eu me dedicar mais conforme eu gostaria à música. Mas assim, numa época de férias, assim, eu normalmente, assim, quando eu tenho uma inspiração, eu faço alguma música. E essa, na verdade, foi uma das primeiras músicas. Se eu não me engano, foi a primeira música que eu fiz. E, na verdade, se eu não me engano, essa música eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, quando eu fiz essa música, né? Então, na realidade, eu tinha até mais tempo para fazer, porque eu não tinha, estava lá e aí teve assim tive essa inspiração e eu fiz essa música, né? E uma coisa interessante é que, assim, essa música, vocês vão ver que ela não é uma música com uma letra muito extensa, justamente porque não há necessidade, muitas vezes, a gente falar muita coisa, né? Não é, a própria Bíblia diz, né, que não é por muito falar que serão ouvidos, não é o que está escrito, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem uma música, uma letra muito grande e, e acaba que a mensagem acaba se perdendo, porque a pessoa faz aquela letra grande, mas é simplesmente para a gravação ter o tempo necessário, que eles desejam, aí faz uma letra grande. Então, eu acho que é isso que é a beleza da música que vem de Deus, é a pessoa falar de Deus da forma particular que cada um tem de se expressar, né? Então, vamos cantar então. Escolhi estar aos pés da cruz e ali ouvir a sua voz e então viver a paz que em ti eu posso alcançar. Agora, aos pés da cruz, posso acreditar que estou seguro e um dia eu estarei ao lado de Deus. Escolhi estar aos pés da cruz e ali ouvir a sua voz e então viver a paz que em ti eu posso alcançar. Agora, aos pés da cruz, posso acreditar que estou seguro e um dia
eu estarei ao lado de Deus, e um dia eu estarei ao lado de Deus. Você pode escolher ficar em pé ou sentado. Dizem que o uso do cachimbo entorta a boca. Eu sou pastor presbiteriano há 35 anos, então a gente sempre pregou de pé. Eu ainda tenho que aprender com vocês a sentar, relaxar. Eu ainda tenho que aprender com vocês a botar um computador aqui, ficar passando as telas. Eu sou dinossauro nessas coisas. Ah, é? Ótimo. Bom dia. É uma alegria retornar aqui para estar falando com vocês, repartindo aquilo que Deus põe no nosso coração, no meu coração. Nós estamos aí na série aí, a oração do cristão. Nós estamos meditando sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Nós já tivemos a introdução sobre a oração do crente. Nós já tivemos uma iniciação semana passada com a Bia sobre o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a mim me cabe a expressão, venha o teu reino. Eu estou com um problema sério aqui, inverso do problema da Bia. A Bia falou, olha, eu não sei se dava para eu falar, era muito tempo, eu acho que ia sobrar muito tempo, eu ia falar e depois não ia ter mais o que falar. Eu já estou num problema exatamente oposto. Eu estou com um tema gigantesco que perpassa toda a história da salvação para falar num tempo meio curto. Então, eu vou pedir permissão para vocês para correr muito, para tentar condensar isso nesse tempo aqui, de modo que, se alguma dúvida ficar, depois querendo conversar, a gente conversa sobre isso. Mas agora eu vou ter que correr, principalmente com os textos bíblicos aí, para que eu possa passar a visão que eu tenho. A petição, o desejo, o anseio do cristão expresso na oração, venha o teu reino. Venha o teu reino. Do que especificamente nós estamos falando? Nós estamos falando sobre uma doutrina cristã chamada soberania. É isso que devemos ter em mente. Porque nós vamos entender que Deus, na Sagrada Escritura, é colocado como Senhor soberano de todas as coisas. Por direito de criação, ele criou tudo. Por direito de regência, ele rege tudo. Todos os planetas, tudo que foi criado, a luz, a nossa constelação girando em torno do Sol, o Sol girando dentro da Via Láctea, toda a Via Láctea correndo do universo para o norte, caindo 2 graus por ano. Tudo isso é a mão de Deus regendo com uma perfeição absoluta. A Bíblia anuncia isso. Ele criou, ele sustenta, nenhuma folha cai sem que seja do conhecimento e da autorização de Deus. E a Bíblia diz que ele conhece até os fios de cabelo da tua cabeça. Deus é um Senhor soberano sobre todas as coisas. Isso a Bíblia não se cansa de dizer. Eu vou começar a citar alguns textos, não vai dar para vocês procurar, mas se vocês quiserem anotar para depois olhar, Salmo 146, o Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia!
O Salmo 97, o Senhor reina, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. A Bíblia anuncia. Salmo 99, o Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito e executas o juízo e a justiça em Jacó. Salmo 93, o Senhor reina, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. A Bíblia o tempo todo anuncia um Deus criador que é soberano, que reina, que tem poder, que julga as pessoas, que julga os povos. A terra é a sua criação. Ele criou e colocou a raça humana na terra para ser o jardineiro, para cuidar, para ser o mordomo da sua criação. E quando ele criou, ele olhou e viu que tudo era muito bom. Infelizmente, ele foi traído. Infelizmente, houve uma rebelião. Infelizmente, a raça humana seduzida pela serpente, pelo diabo, a antiga serpente, o dragão, conforme algumas traduções, seduziu. Ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ele seduziu a raça humana e os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus. A partir daí começou uma história de sangue, de homicídio, de terror, de destruição, porque a raça humana, ao invés de servir o Criador, ao invés de reconhecer o reinado e a soberania de Deus sobre si mesmo e sobre toda a criação, se rebelou e lida com a criação de Deus como se fosse sua e destrói tudo. Mas o Salmo continua a nos dizer, pois do Senhor é o reino, é Ele que governa as nações, Salmo 22, 28, Salmo 145, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Nesse Deus não pode haver injustiça. Deus é um Espírito puríssimo, santo, justo, Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, conhece tudo e está em todo lugar, sonda todas as coisas. Por isso o Salmo 24 anuncia, levantem as suas portas, levantem as suas cabeças, ó portais, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantem as suas cabeças, ó portais, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, o Antigo Testamento não se cansa de anunciar e proclamar a Deus como um soberano. Isaías, na sua visão extraordinária, lá no capítulo 5, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele subiu ao templo para orar e teve essa visão, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, para representar que Deus é rei, Deus governa, nas suas mãos a força e poder, não há quem possa resistir. Se você puder colocar
a projeção aí de 2 Crônicas 20, Antigo Testamento. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Por isso, queremos agora que você... O que aconteceu foi que em Israel, o povo saiu do Egito para glorificar a Deus. Lá no Sinai fizeram uma aliança. Tu serás o nosso rei. Deus é o nosso rei. Nós vamos obedecer às suas leis. Nós vamos nos submeter aos seus juízos, seus estatutos. Mas chegou um tempo, lá em Samuel, que o povo pede um rei homem. Aí o povo chega a Samuel e fala: por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece com as outras nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou a Deus. E o Senhor disse a Samuel: atende a voz desse povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim. Para que eu não reine sobre eles. Deus nunca aceitou um rei sobre o seu povo, porque Deus mesmo era o seu rei. Era esse o projeto de Deus. Deus estaria sobre Israel como o seu rei, e as nações todas, vendo o que Deus fez em Israel, saberiam o Deus de Israel é o verdadeiro e único Deus. E adorariam esse Deus como rei verdadeiro sobre todas as nações, mas o próprio povo também o traiu. E diz: não, nós queremos um rei homem. E aí começa, na Bíblia, os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas dos Reis de Israel. É uma história terrível. Reis corruptos, pecadores, idólatras, mergulharam o povo na perdição. O tempo todo Israel foi dominada por potências estrangeiras, porque rejeitaram a Deus como seu rei. Rejeitaram a Deus como seu rei. E a partir daí que começa a nascer no coração daquele povo um arrependimento, uma vontade de ter Deus de volta como seu verdadeiro Deus. Isso chama-se, na teologia, como esperança messiânica. As pessoas tinham uma esperança que viesse de Deus um verdadeiro, alguém da parte de Deus para governar sobre Israel. Até hoje, o único paredão do Templo de Salomão que ficou lá chama-se Muro das Lamentações. Lá os judeus vão lá e se lamentam, choram e oram lá, pedindo que Deus mande o seu Messias. Escrevem bilhetinhos e colocam nos buracos lá do Muro das Lamentações, pedindo a Deus o seu Messias. E por incrível que pareça, tem muito crente, muito cristão que sai daqui do Brasil, vai lá para Israel fazer turismo, chega lá no Muro da Lamentação e fica lá, ó, igual os judeus, se lamentando, escrevendo bilhetinho. Oh, meu, você sabe o que significa isso? Eles estão pedindo para o Messias vir, mas nós já temos o nosso Messias. Nós já recebemos o nosso Senhor e Salvador e nós reconhecemos a soberania dele. Ele é Senhor sobre as nossas vidas, ele é Rei sobre nós. Mas o fato é que essa esperança é muito forte em Israel. Querem ver? Pode pôr o texto de Isaías. Isaías, o vidente de Deus, tem essas visões proféticas, dizendo assim: mas no reino de Deus julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo e o cordeiro, e o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e uma criancinha os guiará. A vaca e a ursa
pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará na toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É esse reino que eles esperam, é esse reino que eles desejam. Essa é a visão profética que Deus deu a Isaías sobre como será o reino dele, um reino de justiça, um reino de retidão, um reino onde os pobres serão atendidos, onde não haverá maldade, onde não haverá disputa, onde Deus mesmo guiará todas as coisas. Isaías capítulo 2, verso 2 a 4, nos últimos dias, aqui já? Isso. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nem aprenderão mais a guerra. Percebe? Esse é o anseio do reino de Deus que existia já no Antigo Testamento entre o povo judeu. Eles diziam o seguinte: olha, Jerusalém vai ser o centro do mundo e as nações vão vir aqui para aprender com Deus a lei, a justiça, a retidão, a equidade. Foi por isso, meus irmãos, que quando eles viram um Messias vindo da Galiléia dos gentios, pobre, sem dinheiro, sem instrução, sem nobreza, eles não aceitaram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles olharam e falaram: esse não pode ser esse rei aqui. Ele nunca vai conseguir governar o mundo. Mal sabiam eles que o cristianismo dominaria todas as nações da terra. Este não pode ser o Messias, aquele que veio da parte de Deus para instalar o reino de Deus na terra. Eles o rejeitaram. Mas louvado seja Deus na sua sabedoria. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós estamos chegando com essa teologia do reino de Deus para o Novo Testamento. Aí começa João Batista a anunciar: voz que clama no deserto, que prepara o caminho ao Senhor. Ele prega da seguinte maneira, Mateus capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percebe o conteúdo da pregação de João Batista? O reino dos céus. O reino está presente em toda a história da salvação. Jesus, quando começa a pregar, Mateus no capítulo 4, verso 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi o conteúdo da pregação de Jesus Cristo. Essa era a pregação de Jesus: o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem mais forte. Às vezes a gente fala o evangelho é boa nova. Que boa nova? A boa nova do reino dos céus. O reino dos céus é o conteúdo da nossa fé. Em Mateus, no capítulo 10, verso 7, quando Jesus envia os apóstolos para pregar de cidade em cidade, ele ensina e dá ordens a ele, dizendo o seguinte: e à medida em que seguirdes, pregai. O quê? Que está próximo o reino dos céus. Percebe essa pequena expressão na oração do crente? Venha o teu reino. Quanto conteúdo traz. Talvez a menor expressão, mas a que mais conteúdo traz para a oração
do Pai Nosso. Aí nós começamos a ver o ministério de Jesus, as parábolas de Jesus. Tá na sequência aí? Tá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual um homem encontrando, saltando de felicidade, vai, vende tudo quanto tem, vem e compra aquele campo. No sentido de que o reino de Deus é a coisa mais importante, o fato primacial que determina o sentido de suas vidas. O reino de Deus é isso, o mais importante. A gente abre mão de tudo, porque ele determina o sentido de nossas vidas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e convidou os nobres do reino para vir para as bodas. E eles não vieram. Um tinha que cuidar do campo, o outro estava comprando uma relha de bois, o outro estava fazendo alguma coisa. Então ele, indignado, falou: traga quem quiser, vai pelos valados, vai pela beira do caminho, tragam os mendigos, tragam os pobres, traga quem quiser. Eu abro o palácio, eu abro o reino para eles, que eles venham celebrar comigo as bodas do meu filho. Somos nós, esses pobres miseráveis que estavam abandonados na beira do caminho, mas que a palavra de Deus chegou até nós, e o convite para ir para as bodas de Jesus Cristo chegou até nós, e nós aceitamos de bom grado, e fomos e entramos no reino de Deus. O reino de Deus também é semelhante a um homem negociante de pérolas, que encontra uma grande pérola e vende os seus bens para adquirir aquela pérola de grande valor. Percebe que o tempo todo nas parábolas, o Senhor Jesus está falando do reino. É o maior ensino que tem nas Sagradas Escrituras. As pessoas pegam aqui para estudar finanças, para estudar isso, para estudar aquilo. O conteúdo maior da Sagrada Escritura chama-se Reino dos Céus. O Reino dos Céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E chamou todos e disse: presta conta da tua mordomia. O que você fez com tudo que você teve nas mãos? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 negligenciaram o seu dever e não carregaram as suas lâmpadas com óleo. E 5 foram fiéis e se mantiveram firmes, esperando. Essas foram levadas e as outras foram deixadas. O reino dos céus, isso é um apelo muito forte à igreja, à negligência. Tem muitos cristãos negligentes. Que, Cristo demora, como a Bíblia diz, vai demorar ainda, vamos relaxar, vamos deixar, vamos dormir um pouco mais. Mas o reino vem como ladrão da noite, numa hora que não esperais. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, a menor de todas as sementes que, lançada na terra, cresce e se torna uma árvore frondosa. O reino é assim, ele foi feito para crescer. O cerne do crescimento está nele. Ele vai crescer. Não há como impedir isso. Os judeus tentaram impedir com perseguições. Paulo correu atrás com cartas dos príncipes para prender os cristãos, até que ele encontra Cristo na estrada de Damasco, numa visão escatológica, e ele pergunta: quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daí ele cai Saulo, e se levanta Paulo, de perseguidor para perseguido, e um grande apóstolo dos gentios. O fato é que o reino tem nele essa capacidade de crescimento. O Império Romano tentou barrar o crescimento de todas as formas, jogando nas arenas para que os cristãos fossem devorados pelos leões, crucificando, jogando nas fogueiras. E eles ficavam estupefados, porque a cada um que eles sacrificavam, 10 se convertiam. Não havia como parar o reino de Deus. O próprio Império Romano teve que se submeter ao reino de Deus.
O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas o inimigo à noite veio e semeou o joio. E os seus servos queriam arrancar, dizendo, vamos arrancar. E ele disse, não, se arrancar, vai arrancar também o trigo. Deixa crescer. Eles vão crescer juntos. Onde estiver o trigo de Deus, a boa semente, também vai estar o joio. Não se iludam. Não imaginem que por estar num ambiente cristão só tem trigo ali. O Senhor Jesus, explicando essa parábola, disse, olha, na época da colheita é que eles vão ser separados. Os anjos farão a separação entre o trigo e o joio. Haverá sempre joio no meio do trigo, infelizmente. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino do céu é esse fermento poderoso. Ele leveda a massa. Ele fomenta a massa. Ele fomenta as massas. Ele faz crescer. Ele tem esse poder. E aí, nós correndo aí, nós passamos para as características do reino. Que reino é esse? Nós estamos falando do reino dos céus. Quais são as características? Jesus ensinando lá em Mateus, no capítulo 5, já está nisso? Está. Capítulo 5, desde o verso 2, diz assim, Jesus, ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, ou em outra tradução, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino do céu não é do arrogante, o reino do céu não é aquele que tem o pescoço emproado, como diz Isaías. O reino do céu é para os pobres de espírito, os humildes. É eles que Deus espera. Os nobres, os grandes desse mundo não têm tempo, como nas bodas do rei, eles não podem, eles estão fazendo lá as coisas deles, não podem, mas os humildes vêm nas bodas do rei. Bem-aventurados os que choram, porque no reino dos céus eles serão consolados. É um reino de justiça, de paz, de alegria plena. No reino dos céus, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque no reino dos céus eles herdarão a terra. Não os guerreiros, não os poderosos, não os senhores da guerra, mas os mansos. A terra será dada a eles, porque eles entendem o coração de Deus. Deus é um Deus de mansidão e amor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque no reino dos céus eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Quanta fome e sede de justiça nós temos no nosso país. Quanta fome e sede de justiça nós temos no nosso mundo. Mas louvado seja Deus, no reino de Deus, tudo isso será corrigido. Tudo isso haverá fartura para os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os misericordiosos, porque no reino dos céus eles alcançarão misericórdia. Deus se agrada dos misericordiosos, daquele que tem o coração aberto para o próximo, daquele que é empático ao sofrimento humano, ao sofrimento alheio, daquele que estende a sua mão, daquele que caminha a segunda milha, daquele que ajuda. Foi esse o testemunho que Cristo deu vivendo na terra. Ele foi aquele que socorreu os enfermos, e ele dizia, eu não vim para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos. E ele estendia a mão e ele levantava as pessoas caídas, e ele perdoava os seus pecados, ele curava as suas enfermidades. E ele chega lá em Magdala e encontra Maria, uma mulher escravizada por 7 demônios, prostituída, usada e abusada por toda a sociedade daquela cidade, por todos os homens.
e ele expulsa os seus demônios, e ele a levanta, e ele resgata a sua humanidade e a sua dignidade. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia divina cairá sobre nós. Bem-aventurados limpos de coração, porque no reino dos céus eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Quantas pessoas carregam no coração tantas maldades, tantas coisas erradas. Eu estou atrapalhando a visão aqui do quadro? Não? Quantas coisas erradas no coração. O próprio Jesus anuncia e diz: de onde vêm os adultérios, os homicídios, as glutonarias do meio de vós, senão do coração humano? É o coração humano que é a fonte de tudo isso. É esse coração que tem que ser tratado, esse coração que tem que ser lavado, esse coração que tem que ser regenerado, esse coração que tem que ser santificado por uma ação do Espírito Santo, para que ele se torne limpo de coração. Não é o que entra pela boca, o que contamina o homem, é o que sai da boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles promotores da paz, porque no reino dos céus eles serão chamados filhos de Deus. Que alegria, não? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Percebe que o tempo todo, toda a pregação de Jesus está relacionada ao reino dos céus. É o reino que está em jogo aqui, toda a teologia, toda a história da salvação, o reino está presente. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas deixa eu correr um pouco mais, irmãos, porque o pastor fala muito e às vezes a gente se empolga e vai. Pode passar? Pode passar. Exigências. O reino tem as suas exigências. O reino tem as suas exigências. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Evangelho, meus irmãos, não é uma religião. Quando transformam o Evangelho em religião, matam o reino. O Evangelho não é uma liturgia, como algumas igrejas aí fazem questão de estabelecer liturgias. O reino de Deus não é só uma celebração, igual algumas igrejas fazem uma parafernália com shows pirotécnicos e luzes piscando e não sei o quê para impactar as pessoas. O reino dos céus não é isso. Não é show. O reino dos céus é uma prática de amor. É uma prática da vida. Por isso Paulo fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O reino de Deus é você oferecendo as suas mãos, os seus braços, oferecendo a sua palavra, oferecendo o seu ombro amigo. O reino de Deus é prática. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E na sequência dessa perícope,
de Mateus 7 diz assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O reino dos céus é prática. Por isso, na sequência, ele conta a parábola do sábio e do tolo. Vocês sabem de cor, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e caíram as chuvas, e subiram as águas, e sopraram os ventos contra a casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, assemelhá-lo-ei a um homem tolo, um insensato que edificou sobre a areia, e caíram as chuvas, e subiram as águas, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Ouvir e não praticar. Por isso eu denuncio claramente aos irmãos: o reino de Deus não é religião. O evangelho não é liturgia, é compromisso, é prática, é ação abnegada. Mateus 5:20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E Mateus 18:13, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e nos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Houve aquela passagem de Jesus com Natanael. Ele disse, como é que eu faço para entrar no reino? Jesus olhou para ele e falou, necessário vos é nascer de novo. Como pode ser isso, Senhor? Pode, porventura, um homem velho como eu entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? E Jesus diz, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Se não nascerdes da água, simbolizada pelo batismo, e do espírito, não pode ver o reino dos céus. Por isso, o reino dos céus é um compromisso muito pessoal, muito forte, do ser humano com o Rei, com o Criador, com o soberano de todas as coisas. Por isso Jesus, quando ressurge dos mortos, aparece aos seus discípulos com a seguinte mensagem: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora sou eu o Rei, agora sou eu o soberano, agora todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, não é só os cristãos, todos, até os demônios, terão que se ajoelhar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas essa esperança messiânica é tão forte nos cristãos como era lá para os judeus, como eu disse. Por isso, no Apocalipse, pode passar? No Apocalipse, começa a desenhar aí o vidente de Patmos, começa, na sua visão, desenhar esse reino, e ele diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Nós vamos destruir tanto essa terra, meus irmãos. O pecado humano vai acabar com uma criação tão maravilhosa de Deus, que temos a obrigação de cuidar e de zelar, que será necessário uma nova terra, um novo céu. E o mar já não existe. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
nós também temos a nossa promessa de um reino tão bom, onde não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem separação, nem luto, nem lágrimas, pois Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele estará conosco, e nós, na sua luz, nós viveremos. Esse reino está ofertado, oferecido a todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O reino de Deus. O reino de Deus. Percebe que, percorrendo toda a Escritura, de capa a capa, o reino vai estar ali. Na verdade, a trama toda que acontece é exatamente em função do reino, da soberania de Deus, que foi usurpada, que foi tirada, porque vivemos em rebelião, porque não reconhecemos a soberania, o senhorio de Deus sobre todas as coisas, e por isso a maldição está sobre nós, e por isso a maldição está sobre o planeta Terra, e por isso a maldição está sobre a raça humana, por causa do reino de Deus que foi traído. Por isso, um grande ensinamento do Senhor Jesus para os seus discípulos foi esse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E para encerrar o seu evangelho, ele anuncia: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Entendem por que aqui a gente tem um carinho todo especial com os missionários? E a gente põe os nomes deles e ora por eles? Porque eles estão empenhados em acelerar o fim. Eles estão indo por todas as nações, por todos os povos, culturas, para pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus falou: quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Falta pouco, falta pouco. Certa vez, o Senhor Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino dos céus, estou encerrando, tá? O reino dos céus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Era o que os judeus queriam, um reino que viesse com aparência exterior, um reino territorial, um trono que estivesse dentro de um palácio. E Jesus responde assim: não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino não está aqui em nós. Por quê? Porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Criador, o Espírito Santo está em mim. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para se unir ao meu espírito, sem violência, sem dominação, sem possessão, mas por amor, se une ao meu espírito e testifica junto ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E Ele é que vive comigo, e Ele que me assiste nas minhas fraquezas, e Ele que fala com Deus por mim, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, mas Ele transforma em comunicação com Deus os nossos sentimentos. Assim, meus irmãos, o reino já chegou, mas por enquanto ele está oculto. O reino chegou com Jesus Cristo. Ele trouxe, inaugurou o reino de Deus na terra, através das suas obras. Todo o império das trevas começou a ser destruído. O príncipe desse mundo começou a ser julgado. Ele semeou a justiça, o amor, o perdão, a restauração da plena humanidade. Depois ele passou isso aos seus discípulos quando enviou o Espírito Santo. O reino chegou, agora não mais em um só, mas naqueles primeiros 120, depois nos 3.000, depois nos 5.000, depois em toda a igreja, por toda parte onde é professado o nome de Jesus Cristo.
E como o mundo vai saber do reino? Nossas ações. As pessoas vão olhar para nós e vão ver amor, e vão ver perdão, e vão ver transformação, e vão dizer: este é o reino dos céus. Vocês conhecem a palavra tira-gosto? O que significa? Tira-gosto lá na minha casa é o seguinte: minha mulher está cozinhando, e ela pega um pedacinho ali da carne, eu não sei o quê, e leva para mim e fala: experimenta, vê se está bom. Eu falo: está delicioso. Se esse tira-gosto é o que vai vir depois, eu vou ficar muito contente. Então, meus irmãos, em teologia nós costumamos dizer que a igreja é o tira-gosto do reino de Deus. Sabe, aquela que veio primeiro. E as pessoas chegando na igreja encontrando esse ambiente de amor, de paz, de perdão, um ambiente onde as pessoas possam reconstruir suas vidas, às vezes destruída pelo pecado, pelas drogas, por tantas coisas, possam reconstruir suas vidas. Eles falam: se esse é o reino, esse é o tira-gosto do reino, eu quero esse reino. Eu quero esse reino. Vai ser muito bom. Encerrando. Senhor Jesus nos libertou, Colossenses 1,13, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Essa é um pouco, muito rápido, da teologia do reino de Deus. Por isso, oramos, por isso ansiamos, por isso desejamos, por isso Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Eu quero viver este reino. Vai ser algo tão extraordinário. Venha o teu reino, Senhor. Venha, traga o teu reino pleno. Traga o reino de justiça, traga o reino de paz. Eu quero ver as lágrimas dos meus olhos enxugadas pelo próprio Deus. Eu quero viver num lugar onde não há mais nem dor, nem sofrimento, nem morte. Eu quero viver este reino. Vem o teu reino. E que Deus assim nos abençoe e que no reino de Deus todos nós nos encontremos felizes e alegres, celebrando as bodas do Cordeiro. Deus abençoe vocês.